Partiu semifinal para o Fluminense. Para o Palmeiras, partiu retornar para São Paulo. O Fluminense é o único time brasileiro, o único time sul-americano a chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes e o único time não europeu, na verdade, né? Porque o restante serão de equipes europeias. O Chelsea enfrenta o Fluminense na semifinal. Resta saber qual será a semifinal do outro lado. A gente vai descobrir nesse sábado, nos jogos aí de PSG e Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund. Mas hoje nós vamos falar da classificação do Fluminense, vencendo por 2-1 o Al Hilal da Arábia Saudita, e do Palmeiras sendo eliminado, perdendo por 2-1 também para o Chelsea da Inglaterra. Então, você está no canal CLFC, seja bem-vindo. Se for novo, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário, dá aquela zoada no Palmeiras que continua sem Mundial, ou 51 vale. O Fluminense também tem um Mundial parecido com o do Palmeiras de 53, né? Mas ainda pode ganhar esse que, sem dúvida, mesmo que aquele seja considerado Mundial por você ou não, e aqueles mundiais que o Corinthians ganhou, que o São Paulo ganhou, o Internacional ganhou, esse aqui é muito maior. Todos que o Real Madrid venceu também. É a Copa do Mundo de Clubes, é a primeira desse formato e é um mundial maior que os anteriores. E o Palmeiras cai nas quartas de final, o Fluminense consegue avançar até a semi. Vamos ver se ele consegue representar o Brasil na final, e não é impossível. O Fluminense talvez tenha chegado à Copa do Mundo como um brasileiro mais fraco dos 4 que foram até lá, né? Eu não vou dizer o sul-americano mais fraco, porque obviamente as equipes argentinas eram inferiores às brasileiras, principalmente o Boca Juniors, né? O Boca Juniors, que só foi classificado via ranking da Conmebol e fez uma campanha terrível, conseguiu empatar com o semi-amador do Auckland City. E o Boca Juniors que enfrentou o Fluminense, né, na Libertadores, que o Fluminense ganhou em 2023. E o Fluminense está aí na semifinal, vence por 2-1 o Al Hilal, em mais uma boa partida da equipe do Renato Gaúcho, que muitas pessoas estão revendo aí os seus conceitos sobre o Renato Gaúcho, que é um cara que não gosta de estudar, que está na praia o tempo inteiro. Não é bem assim, né? Tem todo esse folclore em torno do Renato Gaúcho, mas ele nunca disse que não estudava o adversário, que não se preparava para o jogo, nunca disse isso, né? O que acontecia, que eu me lembro pelo menos, é que a CBF fazia um curso anual no começo de ano, antes da temporada começar, e todos os treinadores eram obrigados a ir. Mas o Renato não ia, e falava, aí ele estava na praia enquanto os caras estavam lá. E eu não condeno ele por não ir, porque o curso da CBF, obviamente, não é nada bom, né? Não vale a pena ir lá, e o Renato tá vendo talvez o melhor momento da carreira dele antes desse agora. Antes desse agora, que ele tá competindo aí com as melhores equipes do mundo e colocou o Fluminense entre as 4 melhores equipes da competição. Então não é que ele não estuda o adversário, né? Que ele não queria fazer o curso da CBF. Por que ter que renovar um curso todo ano? É como se você tivesse que fazer a prova de direção todo ano, sei lá. Então o Fluminense vence por 2-1 com uma boa atuação, repetindo a escalação da partida contra a Inter de Milão, que vale dizer, o técnico do Al Hilal era treinador da Inter de Milão antes, treinou a Inter até a final da Champions, levou lá o sacode do PSG. Isso não é para diminuir a classificação do Fluminense contra a Inter. Mesmo que a Inter tenha ficado abalada, tenha tido a troca de treinador, tenha tido desfalque sim, como o Çalhanoğlu. Aí depois o Lautaro falou que ficou muito decepcionado, né? Que quem não quiser ficar na Inter tem que sair fora. Depois o presidente da Inter de Milão, o dono da Inter de Milão, veio falar também, que citou o nome do Çalhanoğlu como se ele não estivesse mais com a cabeça da Inter, que ele quer ir pro Galatasaray, então que ele vá. Não sei o que vai acontecer com a Inter de Milão nessa temporada sob o comando do Kiva. As expectativas não são muito boas. Mas na Copa, eles tentaram ganhar o jogo, botaram bola na trave, eles jogaram para vencer, pelo menos tentar empatar e levar para prorrogação. Acabaram perdendo por 2-0 pro Fluminense nas oitavas de final, e agora o Fluminense enfrenta o Al Hilal, que eliminou o Manchester City do Guardiola, que tinha feito a melhor campanha da primeira fase e que queria muito ganhar esse título porque teve uma temporada onde ele não ganhou nada. E o Al Hilal eliminou. O Al Hilal também é um time muito rico, né? É um time europeu fora da Europa, como a gente gosta de falar. Você pega o elenco do Al Hilal, é muito bom. O time titular do Al Hilal é um time melhor que metade da Premier League e disputaria título na La Liga para mim. Disputaria, claro, Real Madrid, Barcelona e Atlético estaria na frente, mas ele poderia pegar um top 4 ali. O time do Al Hilal não fica atrás do Bilbao, muito atrás. Não fica muito atrás do Villarreal. Pra mim é até melhor, na verdade. Se você pegar e analisar nome por nome. Do Campeonato Português, não vou nem falar, né? Eu acho que o Al Hilal ganharia tranquilamente, visto a campanha que os portugueses fizeram aqui, né, nessa Copa do Mundo. Bom, tem que ressaltar também, citar a questão do Diogo Jota, né, que infelizmente veio a falecer. Eu não gravei vídeo sobre isso, mas a gente comentou muito na live nessa sexta-feira.
Ele e o irmão faleceram num acidente de carro na última quinta, e isso deixou alguns jogadores muito abalados, né, que estavam participando dessa Copa do Mundo. E hoje, eu estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, em Portugal já deve ser tarde, né? E aconteceu o funeral do Diogo Jota, e o Rubem Neves e o João Cancelo viajaram para lá. O Rubem Neves, inclusive, carregou o caixão dele, porque eles eram melhores amigos, né? E no momento da homenagem antes do jogo, a gente viu o Rubem Neves chorando muito, o Cancelo também se emocionando. É, Claro, eles estavam abalados, mas eu não acho que eles tenham jogado mal. O Rubem Neves, por sinal, jogou muito. Jogou muito. O Cancelo acabou falhando no primeiro gol do Fluminense, né? A bola iria sair para a linha de fundo, seria tiro de meta. Eu não acho que ele errou por conta disso. O Cancelo é um bom lateral, mas muito mais ofensivo do que defensivo. Ele cometeu erros parecidos já em momentos que ele não estava, até onde a gente sabe, pelo menos, né, com problemas assim. Então ele evitou que a bola saísse para a linha de fundo, que seria tiro de meta para o Hilal, tiro de meta para o Bono bater, e acabou entregando a bola no pé do jogador do Fluminense. Termina no gol do Martinelli. Se eu não me engano, a bola caiu no pé do. Não foi do Arias, não. Do Nonato, né? Cai no pé do Nonato, o Nonato toca pro Martinelli e faz um golaço aos 40 do primeiro tempo. E até aí o jogo tava bem ruim. O Al Hilal tentando lá, teve vários escanteios, principalmente no segundo tempo, né? O Rubem Neves toda hora ia lá cobrar o escanteio, até que sai o gol e uma jogada de escanteio na segunda etapa para o Hilal. O Fluminense vai para o intervalo com 1-0 com esse gol do Martinelli. No segundo tempo, cobrança de escanteio do Rubem Neves, que é um monstro nas bolas paradas, e para mim foi o melhor em campo do lado do Hilal, mesmo com todo a. Eu acho que ele até ganhou força para jogar, né? E representar, honrar o amigo. Eu já falei que o que eu penso sobre isso também na seleção de Portugal, como isso vai impactar na Copa do Mundo ano que vem. Mas então sai o gol do Al Hilal, gol do Marcos Leonardo, que se despede até aqui da competição como artilheiro da competição, junto com o Di Maria, que também já foi eliminado, caiu nas oitavas de final pro Chelsea. E o Marcos Leonardo agora sai também com 4 gols, é o artilheiro junto com o Di Maria. Tem o Guirassy ali com 3, pode empatar amanhã, hoje no caso, né, contra o Real Madrid. Se ele fizer gol, ele pode chegar a 4 gols também. Outros jogadores podem fazer mais de um gol e assumir essa artilharia, mas no momento ela é do Marcos Leonardo e do Di Maria, que foram companheiros, inclusive, de Benfica. Então o Al Hilal chega ao empate ali aos 6 minutos do segundo tempo com o Marcos Leonardo. O Koulibaly subiu sozinho, ele cabeceia e o Marcos Leonardo faz um gol bem parecido com o da outra partida, um gol estranho, que ele está caído no chão, ou ele cai no chão na hora da finalização e empata o jogo para o Al Hilal. Esse foi um dos poucos momentos que a defesa do Fluminense deu mole, né, na marcação e deixou o Koulibaly sozinho na área. E aí ele conseguiu subir. Tava uma estratégia dele e o Cano, não o Cano do Fluminense, o Cano do Al Hilal. O Cano ficava atrás dele ali, segurando no ombro. E aí o Koulibaly consegue desviar essa bola e o Marcos Leonardo empata o jogo para a equipe saudita. Depois tem o gol do Hércules, o gol da vitória do Fluminense. Ele entra no lugar do Martinelli, que havia feito o gol no primeiro tempo. O Renato faz ali algumas mudanças. O Germancano, enquanto ainda estava 1-0 para o Fluminense, perdeu um gol incrível, né? Que o Everaldo perdeu um parecido lá na primeira rodada contra o Dortmund. E aí todo mundo ficava falando, se fosse o Cano, fazia o gol. Era o Cano, ele tentou driblar o Bono e o Bono se recuperou de forma incrível e evitou o gol da equipe do Fluminense, né? O Bono é um excelente goleiro. O Fábio também fez uma defesa espetacular no primeiro tempo, né? Aos 44 anos de idade, está prestes a se tornar o jogador com mais jogos disputados na história do futebol. Monstro. É uma pena que não tenha tido chances na seleção brasileira ao longo da carreira. É a primeira Copa do Mundo dele, é com o Fluminense, e eu acho que ele tem que estar no radar do Ancelotti para a próxima Copa. Nem que ele não seja titular, não estou cobrando que ele seja titular. Mas está entre os 3 goleiros, hoje ele é o melhor goleiro do futebol brasileiro. O Fluminense está aí sendo a melhor equipe do Brasil na Copa do Mundo. E o Fábio, mesmo na draga que o Fluminense viveu em 2024, quer dizer, 2023 foi o ano do título da Libertadores, mesmo no ano ruim que o Fluminense teve em 2024, é bom lembrar, no dia 4 de julho, dia especial para os americanos, e dia especial para o Fluminense, alcançando essa vaga na semifinal da Copa do Mundo, em 4 de julho de 2024, o Fluminense era lanterna do Campeonato Brasileiro com 7 pontos conquistados em 14 jogos. E agora o Fluminense está entre as 4 melhores equipes do mundo. Então é um salto absurdo, né? É um time que já disputou Série C, a forma que subiu é um pouco controversa, né? Mas que viveu momentos difíceis aí também, seria rebaixado em 2013 por conta de um erro, ou do tapetão lá com a Portuguesa ele conseguiu escapar, mas vive um grande momento,
faz uma Copa do Mundo incrível, não à toa tá aí na semifinal, é a melhor equipe brasileira na competição, poderia não ser antes. O Botafogo era menos candidato a passar no grupo dele, mas ainda assim consideravam o Botafogo um time mais forte que o Fluminense. Na Copa do Mundo não foi mostrado isso, né? O Palmeiras eliminou o Botafogo, caiu agora pro Chelsea, e o Fluminense vai ter a chance de vencer o Chelsea e ir para a final. Eu acho que o Al Hilal, para mim, eu comentei no vídeo de ontem, na live também, o vídeo foi na quinta, né? Comentei na live também que para mim o Al Hilal era o favorito desse lado da chave, era o melhor time. Claro, o melhor time é o Chelsea, no papel, é o time mais caro, é o time com os melhores jogadores, com jogadores com mais potencial ali de se tornarem astros, mas o time mais encaixado, apesar do treinador ter chegado há pouco tempo, para mim é o Al Hilal, porque tinha uma base do Jorge Jesus e o Inzaghi já conseguiu levar a ideia de jogo dele, encaixou bem, fez um jogaço contra o Manchester City. O Fluminense também está muito bem encaixado, e acabou chegando, eu diria, como o melhor time dessa chave contra o Chelsea. O Chelsea é melhor time, é favorito, mas favoritismo não garante nada, e o Fluminense vem jogando melhor do que o Chelsea na sua proposta. Agora vamos ver se o Renato vai mudar o esquema, se vai manter os 3 zagueiros. Muita gente abomina os 3 zagueiros, mas não quer dizer que 3 zagueiros é esquema retranqueiro. O Abel Ferreira falou sobre isso também depois da coletiva do jogo do Palmeiras. E a gente já pode falar do jogo do Palmeiras, né? Passou 11 minutos aqui falando de Fluminense. Parabéns ao Fluminense pela classificação à semifinal. Tô na torcida para que chegue a final. Torcer pelo título aí já é demais para o Vascaíno, torcer para o Fluminense ser campeão, apesar de eu ter torcido contra o Boca na Libertadores. Mas um título mundial, né? Antes da gente, que nem participou, né? Aí é um pouco mais complicado. Mas se ganhar, não vou ficar triste não. O Fluminense merece aí essa campanha e tô torcendo para chegar à final de verdade mesmo. Torci muito para ter essa semifinal brasileira. Tá a camisa do Palmeiras ali atrás. Eu tava vestindo ela na hora do jogo, mas o Palmeiras não aguentou o Chelsea de novo. Perdeu a final do Mundial lá em 2021. 2022 foi realizada, mas válido para 2021. O Palmeiras era campeão da Libertadores, o Chelsea era campeão atual da Champions League. Eles se reencontram agora e era a hora da vingança do Palmeiras. Não aconteceu. O resultado foi o mesmo, 2-1 para o Chelsea. Na ocasião, lá em 2022, o Chelsea jogou de azul, seu uniforme número 1, e o Palmeiras jogou de branco. Agora o Palmeiras jogou de verde e o Chelsea jogou de branco. Não mudou muita coisa, né? Não adiantou nada. O resultado foi o mesmo no final. Na ocasião o jogo foi para prorrogação, o Chelsea ganhou com um gol de pênalti lá do Havertz, que nem está mais no elenco, está no Arsenal agora. E o Chelsea vence por 2-1 com o Cole Palmer abrindo o placar aos 16 minutos. O jogo começou ali com o Chelsea indo mais para cima, o Everton fez uma defesa e um chute de direita do Palmer. Quando ele chutou com a perna boa, fez o gol. Muitos acham que o Everton poderia ter defendido. Não acho que ele tenha falhado no primeiro gol, mas no segundo, né? No segundo não dá para defender o Everton não. Agora daria para ele defender o chute, ele não conseguiu defender um chute que foi despretensioso. Nem sei se foi um chute ou se foi um cruzamento, acabou saindo o gol. Claro, tem um desvio na chuteira do Giai, o gol contra é dele, na hora foi contabilizado para o Everton, depois agora atualizaram o gol contra do Giai. Teve gente que pensou que desviou no Richard Rios também, mas não. Talvez ele tenha atrapalhado o Everton na visão, mas não acho que, pelo ângulo que eu vi, pelo menos o melhor ângulo do replay, não parece que o Richard Rios atrapalha o Everton. Mas ele mesmo fala na entrevista que acha que desviou no Rios, mas desviou foi no Giai. E foi um jogo muito brigado também, né? Até o Cucurella e o Estevão, que vão ser companheiros daqui a pouco lá no Chelsea, eles se desentenderam algumas vezes. Foi um jogo com cara de Libertadores e o Chelsea levou a melhor na individualidade e nas falhas do Palmeiras, né? O Palmeiras teve muitos desfalques, mas o Chelsea também teve. O Palmeiras não teve o Piquerez, não teve o Gustavo Gomes, que é o capitão, então o sistema defensivo do Palmeiras foi comprometido. O Murilo se machucou lá na fase de grupos contra a Inter Miami, então também fez falta. E o Abel não manteve a escalação do meio de campo. Achava que ele ia manter o Maurício titular, não, foi pro banco. Colocou o Estevão jogando mais centralizado pelo meio e jogou o Alan Elias, que é muito bom jogador por sinal, tende a assumir mais esse protagonismo agora que o Estevão vai embora. O Palmeiras é impressionante, né? Toda vez que sai um jogador revelado já tem outro ali, né? Sai o Endrick, tinha o Estevão, agora sai o Estevão, tem o Alan. Bom jogador, mas eu acho que o Maurício deveria ter jogado como titular, pelo que ele vem jogando. Estava sendo o melhor meio do Palmeiras na competição. Então foi o Facundo Torres, que não me convence jogando no Palmeiras até agora. Nem o Martínez convence também. Mas ele joga mais atrás, né? Não sei se seria melhor colocar o Aníbal no lugar do Martínez. Enfim, Vitor Roque mais uma vez. Não acho que ele jogou mal, ele participou bastante do jogo, correu, estava com muita liberdade para jogar fora da área. Só que um camisa 9 você quer que ele faça gol. E o Vitor Roque nem chuta.
A bola não chega para ele chutar, mas quando chega também um cruzamento, ele não é um cara muito alto, um cara muito forte para brigar com a marcação do Chelsea, que são dois zagueiros gigantes. O Chalobah e o Cole são muito altos. O Cucurella com muita liberdade do lado esquerdo, né, e infernizando a vida do Estevão, que conseguiu fazer um golaço do Estevão. É, um gol improvável, né, com a perna direita, que não é a boa, sem ângulo, basicamente. A bola bate na trave direita, depois bate na esquerda. O Robert Sanches não é um goleiraço, mas não acho que ele falhou nesse gol, porque ninguém esperava que saísse gol, né? Eu acho que nem o próprio Estevão acreditava que saiu o gol ali. E saiu, empatou o jogo, mas na reta final o Giai acaba desviando o chute do Gusto e sai esse gol do Chelsea 2-1 para a equipe inglesa, classificada para a semifinal. O Palmeiras fica pelo caminho. As estatísticas da partida são dominadas pelo Chelsea, jogou melhor, mereceu a vitória, 63%. Poderia ser empate, não sei um absurdo ser empate e ir para prorrogação. Eu achava que ia para prorrogação, mas numa infelicidade ali do Everton, principalmente, né? Eu falei do Giai, mas era uma bola defensável para o Everton e ele não defendeu. A do Palmeiras, não acho que tenha sido falha, mas ali a segunda foi falha. E o Chelsea finalizou ao todo 19 vezes, o Palmeiras só 7. O Everton fez 5 defesas ainda, apesar da falha. O Robert Santos só fez uma. O Chelsea não criou nenhuma grande chance, apesar de tudo. Aquela estatística do SofaScore que é grande chance, aquela chance clara de gol, o Chelsea não teve nenhuma. Os gols dele saíram de forma diferente. Não foi uma jogada muito trabalhada que, é uma chance clara, ou sobrou uma bola ali inacreditável, cara a cara com o goleiro. Tanto que o gol do Palmeiras, eu não sei se fosse Gustavo Gomes na zaga e o Piquerez na lateral esquerda, se ele passaria tão fácil. Porque ele passou com tranquilidade pelo Mikael e pelo Fux. Então o Palmeiras teve uma chance clara. Eu não sei se é o gol do Estevão, eu acho que não é uma chance clara. Deve ter sido outra, eu não lembro agora. E foi uma defesa do goleiro Robert Santos, deve ter sido essa chance clara do Palmeiras. Mas realmente eu não lembro de ser uma defesa difícil. 10 escanteios para o Chelsea, 3 para o Palmeiras. E a posse de bola do Chelsea, 63 contra 37 da equipe alviverde. Eu não falei as estatísticas do jogo lá do Fluminense, né, mas foram muito mais equilibradas. O Al Hilal teve posse de bola, 57 contra 43, finalizações 15 contra 10 a favor do Al Hilal. Defesa do goleiro 3 do Fábio, uma do Bono. Escanteios 12 do Al Hilal, eu falei que foram muitos escanteios, e 4 do Fluminense apenas. É isso, mas lá um jogo equilibrado e o Fluminense foi melhor, né? Aproveitou sua chance. O Palmeiras não foi melhor nem nas estatísticas e nem aproveitando a chance que teve. O Paulinho, acho que essa foi a melhor chance do Palmeiras aí no segundo tempo, não sei se é essa, porque pra mim foi mais clara a chance de gol do que o gol que o Paulinho fez contra o Botafogo. Lá ele contou com desvio também na chuteira do Barbosa, ali não teve desvio e ele acabou chutando pra fora na reta final, né? O Paulinho não tá 100%, senão certamente ele seria titular nesse time do Palmeiras hoje, eu acho. Mas eu não entendo porque que o Felipe Anderson não entrou em jogo nenhum. E olha que ele estava melhorando antes do Mundial. Parecia que tinha encontrado a posição dele. No momento ruim do Rafael Veiga também, que está sendo reserva. E ele entra, o Felipe Anderson não. Foi um reforço tão celebrado quando foi contratado, né? Uma grande contratação. E quando ele estava começando a jogar bem na Copa do Mundo, ele não teve nenhuma chance. Não sei, a decisão do Abel Ferreira, que elogiou muito o Renato Gaúcho na coletiva pós-jogo. Parabenizou o Fluminense, disse que está torcendo para o Fluminense chegar o mais longe possível e representar o futebol brasileiro. Elogiou muito o futebol brasileiro, criticou também, né, a questão dos gramados, a questão de calendário, não está errado. Tô vendo muitos palmeirenses aí pedindo a saída do Abel Ferreira. Eu acho que não precisa. Ele é o maior treinador da história do clube, ainda faz um bom trabalho. A campanha não foi a melhor possível, mas também não foi a pior, chegou às quartas de final. Eu fiquei mais decepcionado com o Palmeiras na fase de grupos do que no mata-mata, né? Passou pelo Botafogo, jogando bem, buscando a vitória de Botafogo, que foi covarde naquele jogo. E agora contra o Chelsea, talvez tenha sido sim, uma atuação um pouco decepcionante. Não foi 2-1, mas poderia ter jogado melhor, mas tem os desfalques. Não acho que seja motivo para demitir o Abel Ferreira. Assim como o Atlético de Madrid, que fez uma campanha muito pior que o Palmeiras, não vai demitir o Simeone, que está há 11 anos. O Kivo chegou agora na Inter de Milão, não vai ser demitido por conta da eliminação. O Guardiola não vai ser demitido do City, porque foi eliminado pelo Al Hilal. O Felipe Luiz também não foi demitido do Flamengo, apesar de criar uma crise lá no Flamengo agora, porque a imprensa não consegue deixar o Flamengo fora de crise. E tenho certeza, né? Diz você aí, torcedor do Flamengo, confirme essa minha opinião. Eu acho que vocês estão torcendo pelo Chelsea chegar
na final e pro Bayern de Munique, né? Vocês querem essa final, falem a verdade aí nos comentários, né? Obviamente o torcedor do Flamengo não vai torcer pro Fluminense agora, e não vai torcer do outro lado da chave, eles devem torcer pro Bayern, né? Pra falar que perdeu pro campeão. Não sei, o Bayern pra mim não é favorito contra o PSG hoje e o Real Madrid é favorito para passar pelo Borussia, mas podemos ter um confronto alemão, não tivemos confronto brasileiro, pode ter um alemão, mas eu acho que vai dar Real Madrid e PSG, é o que eu espero, um encontro aí do Mbappé com o Paris Saint-Germain, e do outro lado teremos esse Fluminense e Chelsea. E quem sabe uma final brasileira, né? Marcelo falou que se a final for Fluminense e Real Madrid, o jogo não pode acabar, né? Ele que é ídolo e torcedor das duas equipes. Diz você nos comentários qual vai ser a final, vai ser uma final europeia, o Chelsea vai para a final, o Fluminense vai conseguir fazer história, ainda mais história, né, que já fez, e chegar à final, pode ser campeão ou não, claro que pode, né? Chegou aqui pode, e diz aí então a sua torcida nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Amanhã, ou mais tarde, né? Os jogos hoje são mais cedo. O jogo do PSG com o Bayern é 1 hora. O jogo do Real Madrid com o Borussia é às 5. Então, mais tarde eu volto aí para comentar essas duas partidas e projetar o que será a semifinal da Copa do Mundo de Clubes na terça e na quarta-feira da semana que vem. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Vamos Fluminense.